Fala aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Pessoal, finalmente eu farei o vídeo aí explicando todo esse meu processo de remoção, que eu achei que seria um processo de remoção. Eu achei que realmente poderia vir a trabalhar aqui em Juiz de Fora, poder sair lá da minha comarca, da comarca de Ubá. Acabou que no fim das contas tudo permaneceu como era, pelo menos trabalhando em Ubá e agora morando em Juiz de Fora. Aí eu vou colocar para vocês finalmente aí as considerações. É claro que vou fazer isso na moto. Aí me perdoe aí o tempo, todo esse tempo aí de espera, né? Eu já tinha feito um outro vídeo, mas optei aí por apagar, porque acabei falando muitas coisas da minha vida pessoal e achei que isso não vem ao caso, né? Afinal de contas aqui é um canal profissional, né? Eu diria assim, profissional entre aspas, sobre a função do oficial de justiça. E quer dizer, de modo que falar da minha vida pessoal, acho que não tem nada a ver, né? Isso aqui não é um canal de cunho pessoal mesmo, né? Não pretendo ter esse pessoal na internet hoje em dia quer ter seguidores, quer ser influencer, olha só que doideira. Não, apenas um canal para um bate-papo aí com vocês, beleza? Só me perdoem aí o tamanho do vídeo, né? Porque para falar essas coisas não há que se ter pressa, né? Tem que falar tudo, tem que explicar tudo direitinho, beleza? Aí deixem um like e assistam aí o vídeo, beleza? Bem, pessoal, falando agora especificamente aí sobre toda a novela aí da remoção, dizer pra vocês que assim, eu tinha praticamente certeza absoluta, né, que ao fim do processo eu estaria trabalhando aqui em Juiz de Fora, tá? Tanto é que eu só me mudei pra cá, como já falei com algumas pessoas, a partir do momento aí que os juízes diretores envolvidos aí na transação, a partir do momento que eles deram o aval deles, né, o ok. A partir daquele momento que eu definitivamente aí eu assinei o contrato, mudei, fiz todo aquele processo desgastante aí que eu detesto, né, que é mudar no sentido de arrumar as coisas, aquele negócio todo. Aí, quando 80% aí do processo que eu achava que estava concluído, entrou na jogada lá o juiz auxiliar da presidência, né? Ele brecou tudo, né? Brecou tudo e simplesmente ele rechaçou aí o meu pedido de remoção. E no edital, eu acho que o erro foi esse. O erro do processo todo. No edital não existe nada explícito que fale que essa terceira pessoa ela pode ter aí palavra final sobre a remoção. Não tem nada no edital que fale isso. Existe lá talvez alguma coisa lá muito vaga falando que o juiz auxiliar que vai homologar o processo, mas nada lá que fala, o juiz auxiliar será consultado através lá da CEPROV, que vai fazer um estudo sobre as comarcas. O juiz auxiliar ele vai dar a palavra final. Não existe isso no edital, não existe. Aí eu, diante aí da situação, eu não tive alternativa a não ser, claro, regressar, né, ao trabalho, né? Eu já estava pedindo aí dias tirei férias, né, pra ver se eu ganhava tempo, né, na decisão, porque a decisão, assim, praticamente demorou aí uns quase 3 meses para o processo aí ser concluído, muito tempo. Eu tirei férias, tirei compensação. Aí por fim, no final das contas, quando eu vi que a vaca estava indo para o brejo,
eu falei, agora deixa pra lá. Eu vou recorrer porque eu não tenho nada a perder e vou voltar ao trabalho. E foi isso que eu fiz, né? Estou trabalhando. A minha questão toda de mudança de pra cá, pra Juiz de Fora, né? A questão, ela nunca teve nada a ver com a questão do trabalho, né? Lá na comarca de Ubá, pelo contrário, né? Eu ia perder, assim, financeiramente. É que eu não posso falar essas coisas aqui, né? Eu falo, não é bom que se divulgue muito essas coisas. Mas assim, eu ia perder financeiramente 2/3, mais ou menos, de rendimentos, né? Com o trabalho, né? Com aquela questão. Isso não é segredo, né? Os oficiais, a gente ganha verba indenizatória pra ser indenizado, né? Mas eu falo assim, eu iria perder muito nessa questão, né? Porque afinal eu tenho financiamentos, né? Que foram contraídos, né? Vou botar aí na vigência do meu trabalho em Ubá. Tenho compromissos que foram assumidos com o patamar de verba que eu recebo lá, né? Que eu estava recebendo lá. Quer dizer, eu ia perder-se muito a escolha. Tanto é que teve um momento que eu falei, não vou nem olhar essa questão. Quando eu estava fazendo o estudo todo para vir para cá, eu fiz todo estudo, eu mapeei a região que eu iria trabalhar aqui em Juiz de Fora, que assim, seria uma região que eu teria que andar só de ida, só até a minha região, 40 quilômetros. Quer dizer, vou botar aí que eu andaria no final do dia, mais ou menos aí, na melhor das hipóteses, 90 quilômetros. É muito longe, tá? Mas aí, por fim, eu falei, eu vou parar de fazer essas coisas aqui, esse estudo financeiro, estudo de deslocamento, porque senão eu não vou nem querer vir pra cá. Porque assim, eu ia perder, como eu falei pra vocês, na ponta do lápis, mais ou menos 2/3, fora esse trabalho de deslocamento. Aí eu falei, não, eu vou pra Juiz de Fora porque realmente eu quero vir pra Juiz de Fora. Eu acho que vai ser bom pra mim. 20 anos numa mesma comarca, caminhando agora finalmente pra 20 anos lá de Ubá. Eu falei, não, eu tô querendo mudar mesmo de ares, querendo uma experiência nova. A cidade aqui é maravilhosa. Assim, é a cidade que eu considero aí de todos que eu já estive no Brasil, é aquela que mais tem a ver com o meu perfil. Aí eu falei, não, vou olhar isso não, eu tenho que ir porque realmente eu quero. Não vou olhar a questão financeira, nada não. Mas aí ia perder muito mesmo. Quer dizer, a mudança foi mesmo por desejo mesmo de começar a vida nova aqui. Mas aí não aconteceu. No final das contas, né, teve o breque lá do juiz auxiliar da presidência. Alegou, né, em síntese, ele alegou no seu despacho que eu não poderia, lá a CEPROV, ela faz um estudo, ela fala assim, simplesmente, o UBA tá, se ele for, o UBA que já está em déficit, vai ter déficit tal. Juiz de Fora, se ele for para lá, está em déficit, mas se ele for para lá e os outros também colegas forem para lá, vai ficar sanado o déficit. Quer dizer, olha só, ele estaria resolvendo o problema de Juiz de Fora, estaria resolvendo, mas não, ele optou por deixar as duas no mesmo estágio, pelo menos assim, foi a princípio, né? Porque agora o processo seguiu, o processo de remoção seguiu. Eles foram chamados agora os próximos da fila, mais os três últimos, né? O que eu já estudei, né? Tive o cuidado também de estudar a situação deles. Apenas uma colega oficial, eu não vou citar aqui a comarca, nem o nome, é claro, ela que virá para Juiz de Fora. Quer dizer, as 3 vagas disponíveis aqui para Juiz de Fora, apenas uma vaga será preenchida, porque os outros 2 colegas, eles não poderão vir, porque a comarca deles, se um deles, a comarca tá assim no patamar ideal, mas se ele vir, a comarca dele vai entrar em déficit. Ou seja, pela régua aí do TJMG, da CEPROV, isso não pode acontecer jamais, né? E o outro colega, também, a comarca já está em déficit. Esse aí é sem chance. Quer dizer, eu espero que eles mantenham. Eu não estou querendo agorar aí os colegas, né? Mas assim, a gente espera que tenha o mesmo
a mesma consideração, o mesmo julgamento, né? Que a mesma régua. Eu não quero ser beneficiado em nada, mas também não quero ser prejudicado. Eu acho que tem que ser mantido aí então o mesmo fundamento e virar apenas uma colega aqui para Juiz de Fora. Aí o resumo dessa história toda é que finalmente, né, temos agora uma jurisprudência, como mais ou menos assim dizendo, do que é esse processo de remoção. Os colegas que estão aí em comarcas pequenas, esqueçam, remoção para vocês é só se mudar aí o edital e vir um edital explícito falando tudo. A pessoa que está em déficit numa comarca, ela vai poder se pedir remoção para uma outra comarca, só se for vier claramente, porque do contrário, esqueçam. Se a sua comarca ela está no patamar aí ideal de oficiais de justiça, ou se ela está em déficit, você não pode sair, tá? Você não vai poder sair assim, nem se a comarca lá tiver contratando escrevente para assim, deslocando escrevente da secretaria para trabalhar na rua. Mesmo assim, você não vai poder, porque aí você vai estar deixando a sua comarca desguarnecida, né? Usando esse linguajar aí. Você não pode. Portanto, agora nós temos uma jurisprudência firmada. E quando eu me inscrevi, né, eu tive assim o cuidado, né? Eu sempre acompanho as páginas dos sindicatos, né? Eu consultei muito bem, né, as reportagens, e lá falava na página do Sindojus, né, que a famosa trava que tinha, que impedia oficiais de justiça de pedir remoção aí para outra comarca, que era essa trava do déficit, que isso tinha sido retirado, que os oficiais poderiam pleitear aí a remoção para outra comarca, mesmo a sua estando em déficit. Quer dizer, isso aí foi por isso que eu acreditava assim piamente, né? Piamente de que eu seria removido aqui para Juiz de Fora, pessoal. Eu não fiz assim uma doideira. Você arriscou muito, você foi muito ingênuo, talvez, né? Nessa parte aí, talvez assim pudesse de repente esperar um pouco mais, esperar assim tá trabalhando e vir, não, mas eu assim, como eu faço as coisas muito de maneira muito planejada, eu não queria, eu visando, né, o bom andamento do serviço, eu falei, não, eu quero me mudar primeiro, porque afinal de contas, né, a gente não tem aí uma licença mudança, né, que eu acho que de repente até os magistrados possuem isso aí. A gente não tem isso. Eu falei, não, eu quero me instalar primeiro, me ambientar na região, né, estudar o volume de mandados da região que eu vou trabalhar. Quer dizer, eu quis fazer tudo nos trinques, mediante também todas essas informações, né, que os sindicatos falando, né, que havia caído a trava da impossibilidade de remoção, que essa trava havia caído. Quer dizer, mediante tudo isso, e também no edital de remoção, como eu falei, não tinha nada explícito que dissesse assim, servidor em comarca deficitária jamais poderá se remover. Não, isso não tem. Eu li o edital lá talvez umas 5 vezes. Não tem nada disso, pessoal. Portanto, eu fui pego de surpresa, né? Mas também assim, depois que decidiu, eu senti um alívio, né? Um alívio, porque o que me estava deixando ansioso, o que me deixa ansioso é a indecisão. Você tá na mão de uma pessoa e essa pessoa assim não decide, fica protelando, você fica, né, aquela neurose de ficar olhando o diário oficial todo momento, né? Eu, sinceramente, eu detesto isso. Aí no momento que houve o não, eu fiquei aliviado, falei, beleza, é isso que eu estava esperando. É um sim ou não, né? Esse negócio de, meu Deus, talvez, não. Eu quero a decisão. Eu quero a decisão, seja ela negativa, positiva. Eu quero
que seja decidido. Aí, portanto, resumindo tudo, estou trabalhando em Ubá e residindo aqui em Juiz de Fora. Perfeitamente possível isso. Perfeitamente possível. Aquilo que eu falei, né? Ubá é sensacional para trabalhar pela organização, né, dos oficiais de justiça, as regiões ali bem compartimentadas. Assim, eu trabalhar na mesma região durante aí mais de 10 anos, né, já conheço todos os atalhos. Quer dizer, perfeitamente possível fazer isso. Estou morando aqui e trabalhando em Ubá, né? Vou lá nas vezes que eu tenho que ir. Não deixei atrasar em nada. Não perdi nenhuma audiência. Tudo, o meu trabalho está aí rigorosamente em dia. E sou, assim, gostando de estar aqui de novo com a minha filha, residindo com ela. Vocês sabem o que aconteceu aqui com a questão dela, que eu não vou repetir. E muito satisfeito. Essa é a verdade. É claro. Aí se vocês me perguntarem, se você soubesse que terminaria assim, você teria mudado? É óbvio que não, né, pessoal? Também não sou masoquista aí não sou masoquista nem jogo dinheiro pela janela. Afinal de contas, um processo aí de mudança, mais ou menos essa conta, ela saiu mais ou menos tudo. O processo todo, a mudança, né? As pessoas para carregar os móveis, caminhão, instaladores para desinstalar, instalar coisas, compra de novos móveis. Mais ou menos aí esse processo todo, ele custou aí mais ou menos 10 mil reais. É um dinheiro que, é claro, se eu não tivesse lá, se eu tivesse permanecido em Ubá, eu não teria tido esse custo. Que na verdade, né, foi um prejuízo, querendo ou não, 10 mil reais aí. Mas aí se tivessem me perguntado, é óbvio, se tivesse assim. Mas se tivesse, vamos supor, se lançasse um novo edital hoje, nós estamos aqui, hoje é acho que é dia 12 de maio, pessoal. 11 ou 12 de maio. Naquelas mesmas condições ali do edital anterior, talvez eu teria caído na mesma armadilha. Na mesma, assim, situação de arriscar tudo de novo, né? E me mudar. Porque assim, eu queria mudar e vislumbrei em Juiz de Fora essa possibilidade. E aí não tem nem o que falar assim em arrependimento, porque não tinha, o cenário não se tinha assim toda informação para falar assim, mas sei lá, pode dar errado. Quer dizer, isso nem me passou pela cabeça, pelo menos assim, até os 45 do segundo tempo, nem me passou pela cabeça, porque, como eu falei, essa figura aí que entrou no processo, na jogada e vetou, não tinha previsão no edital. Portanto, assim, eu achava que o problema seria na direção da minha comarca, né? Porque o Ubá realmente sempre esteve em déficit os últimos aí, eu diria 15 anos, o Ubá sempre teve déficit. E nunca ninguém atrasou, pelo contrário, os números de Ubá são melhores que os de Juiz de Fora nas estatísticas, mesmo o Juiz de Fora apresentando déficit apenas agora nesse último ano. Quer dizer, portanto, foi essa história, pessoal. Eu estou chegando em casa aqui e não estou assim chateado, depressivo, nada disso. Apenas aí o que mudou na minha situação é que eu tenho que me deslocar aí para minha comarca algumas vezes na semana. Perco aí mais ou menos são 2 horas de viagem, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Apenas isso que mudou. É uma coisa muito considerável, né? Mas nada assim para mim me atirar lá do prédio, lá do último andar de um prédio
e ficar depressivo e procurar o psicólogo, tirar uma licença no psiquiatra, nada disso. Estou muito bem, é uma nova realidade e é isso aí, não tem o que fazer. Talvez um próximo processo aí de remoção, se não mudar muito aí a questão do edital, não for muito explícito as situações, eu talvez, se não mudar, eu não escreveria de novo. Não me inscreverei de novo. Eu permaneceria em Ubá, porque afinal de contas eu já sei a realidade lá e sei que financeiramente é maravilhoso e sei o que eu posso esperar. Trabalho numa região muito boa. Aqui eu teria que literalmente aí na verdade é essa, né? Teria que penar bastante aí para subir aí na hierarquia aí das regiões. Pegaria a pior região possível, né? A que ninguém quer. E claro, tem que ser assim mesmo, né? A pessoa que chega, ela não tem escolha. Mas aí, quer dizer, eu sinceramente, eu vou pensar muito bem aí se existirem um novo processo de remoção. Pensar muito bem, porque o estresse, aquela coisa que eu falei com vocês, de ficar na indecisão, ficar na mão de uma pessoa que muitas das vezes ela não entende a realidade do trabalho, ela não percebe que, por exemplo, eu seria muito mais útil, tenho certeza absoluta, aqui em Juiz de Fora do que eu sou lá em Ubá. Mas assim, explicar isso, tentei explicar isso no recurso, né? Porque aqui em Juiz de Fora tem um déficit programado aí de oficiais de justiça, assim, uma coisa absurda. No intervalo de 1 ano, aqui vai ficar quase que insustentável a situação dos oficiais de justiça. Mas é isso aí, pessoal. Beleza? Fiquem com Deus, deixem os comentários e estarei aí sempre que possível. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus aí.